é a última aula. Então, vamos fechar o nosso curso com chave de ouro, tá bom? Esta é não só a última, mas a única aula desse curso sobre o terceiro grau de oração, que é a oração afetiva. Nós falamos longamente sobre a oração vocal, longamente sobre meditação, e a oração afetiva vai ser só essa aula, por uma razão muito simples. Eu só quero dar a notícia para vocês que essa coisa existe. Por quê? O empenho que eu espero de vocês é justamente da oração vocal e da meditação, certo? Mas, para vocês não acharem que a coisa fica só nisso, então eu já vou dar um spoiler do que vem adiante, até para servir como um certo incentivo para vocês perseverarem na meditação e na oração vocal. Futuramente, num próximo curso, que pode ser uma continuidade deste caminho de oração, tipo o caminho de oração 2, alguma coisa nesse sentido, nós podemos adentrar mais propriamente na oração afetiva, que é o terceiro grau de oração. Isso porque, se eu começar a falar muito de oração afetiva sem que vocês tenham perseverado um certo tempo na oração de meditação, talvez possa surgir alguns enganos, ok? Nós julgarmos já estarmos na oração afetiva sem estarmos. Isso porque, à medida que os graus de oração eles vão se desdobrando, eles vão tendo o seu progresso, vocês vão notar que a oração ela é um tanto quanto mais simples. E por ter uma certa simplicidade nela, dá-se a impressão de já ter se alcançado ela, ok? Mas essa coisa ela é um degrauzinho mesmo, não dá para nós darmos saltos. A coisa tem que ser um por vez mesmo, certo? E para chegarmos no terceiro grau tem que ter passado pelo segundo. Se a minha meditação ainda não está legal, não vai dar muito certo, ok? É possível ir um pouco mais rápido. Tem pessoas que vão mais rápido, pessoas que vão mais devagar. O que é que determina isso? A generosidade de cada um, é claro. Santa Teresa ela diz isso. Quem amar mais, irá mais rápido e mais longe. O amor está vinculado à generosidade. Quanto mais tempo você der para Nosso Senhor, mais rapidamente você irá crescer na intimidade com Ele. Lembrando sempre, desde a primeira formação, eu estou sempre relacionando a oração com um trato de amizade. Quanto mais tempo você gastar com o Nosso Senhor, obviamente, os laços desta amizade irão se estreitar mais. Onde é que nós queremos chegar com essa amizade? Queremos chegar no casamento. O último grau de oração, eu vou falar hoje do terceiro, mas o último grau de oração é o grau no qual se realiza um matrimônio entre a nossa alma e Deus. Existe uma união. Este matrimônio nada mais é do que Deus tomar posse da nossa alma de tal maneira que Ele tem livre acesso a ela, para poder encher ela de doçuras, de consolações, para guiar esta alma, conduzi-la, mover de acordo com os seus dons, os dons do Espírito Santo. No fundo, todos nós somos chamados a esta coisa. Nosso Senhor morreu por isso, ok? Pois bem, então vamos lá. Como é que nós vamos entender o que é oração afetiva? O que é o terceiro grau de oração? Recapitulando, primeiro grau, oração vocal, segundo grau, meditação, terceiro grau, oração afetiva. O que muda nesses graus, basicamente, é o desenvolvimento da caridade, ok? Lembrando, a caridade é o amor que Deus infunde no nosso coração no batismo e restabelece esse amor na confissão, se nós o perdemos, ok? Então o que acontece? À medida que este amor se desenvolve, nós iremos crescer em intimidade com Deus e, consequentemente,
a maneira de nós lidarmos com Deus, a maneira de nós tratarmos com Deus nesta relação pessoal vai mudando também. Vai se tornando mais íntima. É justamente isso os graus de oração. São modos mais íntimos de nós lidarmos com Deus. A ponto de que, por exemplo, quando nós chegarmos lá no 7º, no 8º, são 9 graus de oração, mas a partir ali do 5º já é possível, do 6º com muita tranquilidade, 7º, 8º grau de oração, nós já temos um trato com Deus como que Adão e Eva tinham no paraíso terrestre, ou seja, Adão e Eva, eles conversavam com Deus como nós estamos conversando aqui. Eles falavam, Deus respondia, e um trato tranquilo. Por que não? Meu amigo, Deus, entende? Nós não temos isso. Esse diálogo mesmo, de você sentar, nossa Deus, tudo bem? Oh, não, estou bem, e você? Ou seja, essa mútua comunicação. Deus fala conosco, mas nós temos muita dificuldade de ouvir. Nós falamos, mas a nossa comunicação com Deus, que parte de nós, ela vem meio misturada com um monte de coisa estranha, ok? Porque falta esse estreitamento da intimidade, do amor, certo? Mas esses graus mais adiantados, existe isso. Isso é real, certo? Essa coisa acontece. Então, o que determina todo o desenvolvimento da vida de oração é a caridade, é o amor. Quanto maior amor, mais estreitado ao coração de Deus estará o nosso coração, consequentemente maior intimidade, etc. Então veja que coisa interessante. Quando, lá no início, eu falei da oração vocal, nós falamos de uma oração, que é a oração dos iniciantes, no qual nós estávamos pedindo algo a Deus. E basicamente nós pedimos a Deus a fé, a esperança e a caridade. Ou seja, a oração vocal ela serve para pedir coisas. E o que nós precisamos pedir? Pedir justamente as virtudes que nos unem a Deus. Estas virtudes são a fé, a esperança e a caridade. Quem não se lembra muito bem disso é só pegar uma das nossas formações que foi só sobre as virtudes teologais. Nós falamos disso. Então nós suplicamos essas virtudes, porque elas nos faltam. Então veja que o nosso coração, quando está em pecado, não tem amor. A oração vocal nos faz pedir o amor. Quando nós pedimos o amor, o Espírito Santo vai nos conduzir para onde? Para os sacramentos, para a penitência, para a contrição, para a reparação, para a mortificação, etc. Ok? Com isso, nós vamos nos afastando das coisas que se colocam como uma barreira entre nós e esse amor. Nós vamos nos esvaziando de outros amores para Deus derramar o amor dele. Quando nós começamos a receber esse amor de Deus, aí então nós damos um passo a mais e entramos na meditação. O que era a meditação? Vocês se lembram que a meditação é um esforço da inteligência para conhecer o mistério de Deus, conhecer uma verdade de Deus. E nós utilizamos aí como instrumento da meditação os mistérios do Santo Rosário, que são os principais mistérios da vida de Cristo. O que nós fizemos com esses mistérios? Nós inclinamos a nossa inteligência para tentar entendê-los no seu sentido mais profundo, e à medida que nós nos esforçávamos para entender aquele mistério, o que é que Deus fazia? Deus iluminava a nossa inteligência para compreendê-lo, claro. A nossa inteligência ela é falha, ela é limitada. Mas quando o Espírito Santo nos ilumina, aí nós entendemos. Ao entendermos aquele mistério, nós estamos entendendo algo sobre Deus. Nós estamos conhecendo o próprio Deus. E Deus ele é bom. Deus ele é perfeito. Ora, o natural é que quando nós conhecemos uma coisa muito boa, nós nos apaixonamos por ela. Por isso, a meditação, o que ela ia gerando em nós? O que ela vai gerando em nós? Vai fazendo com que sempre mais eu conheça essas perfeições de Deus e pouco a pouco o meu coração seja convidado para amá-lo.
Então, é muito natural que durante a meditação, ao termos uma iluminação do Espírito Santo, o nosso coração se sinta atraído, comovido. O nosso coração, às vezes, é tomado de um choro, é tomado de um arrependimento ou de uma alegria, um entusiasmo, porque nós vimos uma coisa muito maravilhosa. É como a experiência da conversão ou como a experiência de um retiro. Você está ali ouvindo uma palestra, um testemunho, você está ouvindo ali uma canção e de repente a tua mente é iluminada por aquela verdade. E aquilo mexe com você, você fica comovido. Dali você faz juras para Deus, você faz promessas para Deus, você se compromete a mudar determinadas coisas, faz propósitos, entende? Tudo isso é consequência do quê? Da meditação, ok? A meditação, basicamente, no início, ela tem uma finalidade, reformar a nossa vida. Na meditação, nós meditamos sobre vários assuntos. Meditamos, sei lá, sobre a pobreza, meditamos sobre a humildade, meditamos sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório, meditamos sobre a Eucaristia, porque cada um desses temas, cada um destes conteúdos, eles impactam a nossa alma e vão como que modificando a nossa maneira de ser. Quando eu faço meditação sobre a castidade, eu começo a me exercitar naquela virtude. Eu começo a corrigir a minha vida para ela ser de acordo com aquela verdade. Então, uma primeira fase da meditação é a fase na qual ela vai reformando a nossa vida. A prova de que a meditação está dando certo é que minha vida está mudando. Os meus hábitos estão mudando, os meus pensamentos estão mudando, os meus desejos. Eu noto isso. As pessoas à minha volta notam essa coisa. É sinal que está dando certo, ok? Depois que a nossa vida está suficientemente reformada, ou seja, o pecado mortal já não é mais um problema para mim. Ainda que, esporadicamente, por um descuido, uma fraqueza, tenha quedas em pecado grave, mas não é mais um problema. Não é aquela coisa que, toda confissão eu estou confessando pecado grave. Não é mais isso. Entende? Eu já dei um jeito nesta coisa. A meditação, ela surtiu fruto, efeito. Ok? Os pecados veniais são coisas que já começam a me incomodar. Eu já não quero mais perceber em mim mesmo tantas imperfeições. Acessos de impaciência, determinados apegos, juízos que brotam no meu coração de forma temerária, alguns olhares que não são sinceros e justos com a situação, ok? Movimentos de ciúmes, determinadas impaciências com adversidades, sofrimentos. Eu vejo essas imperfeições em mim, ok? E eu já começo a me incomodar com isso, porque, eu quero mudar. Eu começo a me incomodar pelo fato de falar coisas que são desnecessárias, falar demais, entende? Determinados hábitos, sei lá, de canções que não são blasfemas e pornográficas, mas são canções que, assim, não precisa, eu posso renunciar a esta coisa, ok? Então, o pecado grave está resolvido e eu começo ali a me incomodar com os pecados veniais, com as imperfeições da minha alma. Ótimo. Isso é sinal que a primeira fase da meditação ela foi concluída. Agora eu preciso ir para uma segunda fase da meditação, que é a fase na qual eu começo a me habituar com a verdade, a gostar da verdade. Por quê? Quando eu medito e a minha inteligência é iluminada pelo Espírito Santo, ali existe um bem. Ali existe algo que é precioso, um tesouro. E eu preciso me habituar a estar com a verdade, a amar essa verdade. Então, assim, a segunda fase da meditação é essa fase na qual nós precisamos aprender agora a conviver com a verdade. Ou seja, você vai meditar não porque você quer descobrir algo novo, não porque você quer se corrigir particularmente de algo, não porque você quer, sei lá, fazer ali um estudo ou fazer, sei lá, uma pregação ou
sei lá, você não está preocupado ali com o conteúdo, você não está em busca de novidade. Você está em busca apenas da verdade. Você gosta da verdade. Você ama a verdade. Você quer agora conviver com ela. Você não consegue viver sem aquela coisa. Porque aquela verdade impacta a tua alma. Tira do seu coração um ato de amor que não vem com outras coisas. Ok? Então, essa segunda fase da meditação é a fase na qual nós aprendemos a gostar da verdade, a conviver com a verdade. O fato, porém, é que isso vem com o tempo. Quando nós aprendermos a gostar da verdade, a conviver com a verdade, nós precisamos nos dar conta de que aquela verdade é uma pessoa. E que no fundo, todas aquelas vezes nas quais a minha inteligência foi iluminada e eu vi aquela verdade, ali estava nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. Então, quando eu medito e a minha inteligência é iluminada, ela só foi iluminada porque Jesus de Nazaré, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, aquele que estava nos braços da Virgem Santíssima, aquele que derramou seu sangue na cruz, que vivo e ressuscitado é o bom pastor, ele estava ali onde eu estava. Ele me visitou. Era ele. Então o que acontece? Quando a alma começa a notar que aquela verdade é uma outra coisa que não ela mesma, ela precisa entender: poxa, é Jesus. É nosso Senhor. E porque é nosso Senhor, o maior desejo dele é justamente o amor do nosso coração. Então o que acontece? A nossa oração, que tinha uma predominância de discurso, porque a meditação é isso, você discorre com a sua inteligência. Você está ali fazendo um processo como que de investigação mesmo, para entender. A nossa oração, ela começa a mudar. Ela vai perdendo essa tonalidade de discurso. E ela vai ganhando notas de amor, de afeto. Ou seja, a oração, ela sai do intelecto e ela vai para a vontade. Isso aqui tem que tomar muito cuidado. Por quê? Quando nós explicamos esta coisa, se a pessoa ela não tem a experiência da meditação, ela corre um risco de fazer o quê? Levar o sentimento para a oração e expressar na oração um sentimento religioso. Quando eu falo afeto, eu não estou falando de sentimento no nível do corpo. Por isso eu gastei várias formações aqui diferenciando aquilo que é do corpo daquilo que é da alma. Quando eu falo afeto, eu estou falando da alma, é a inclinação da vontade. É claro que esta coisa vem acompanhado do corpo, porque a alma está unida ao corpo. Mas este movimento não é o movimento do corpo, é o movimento da alma. Para diferenciar isso é muito simples. Quando você vai, sei lá, em um grupo de oração, em um acampamento, você ouve uma música e você tem ali uma sensação agradável, aquilo é o movimento do corpo. Se você for para a oração querendo sempre aquilo ali, você vai se frustrar, porque às vezes não vem aquela coisa. Mas se você se habituou a meditar, então você já consegue diferenciar aquilo que está no teu corpo e aquilo que está na tua alma. Esses afetos vão estar na alma. E não se iludam. Esses afetos são muito mais deleitáveis do que aqueles movimentos do corpo. Muito mais deleitáveis. De tal maneira que a oração afetiva ela é muito mais agradável. Quem já experimentou um ato de amor genuíno na oração, cara, aquilo ali impacta a alma. Entende? Então o que acontece? Vamos tentar explicar essa coisa de forma mais facilitada ainda para entender.
eu vou dar algumas características da oração afetiva, ok? Fazendo um contraponto. Eu vou usar um elemento que é o elemento de recolhimento. No início, na oração vocal, tem quase zero recolhimento. Você vai rezar o terço, você vai rezar a Ave Maria e é aquela coisa louca que eu já dei exemplo aqui para vocês várias vezes. Você está falando Ave Maria, teu pensamento está voando, ok? Zero recolhimento. Só que quando você vai perseverando na oração vocal e você vai se esforçando para rezar de forma mais recolhida, você vai adquirindo um nível de caridade a mais e este amor faz com que a sua atenção esteja no Cristo. Aí você migra para a meditação. Na meditação, o recolhimento é ainda bem difícil, porque você está ali tentando pensar nas coisas, sei lá, você fez a leitura, você tenta lembrar o que você leu, você não consegue. Aí você conseguiu finalmente lembrar o que você leu. Aí você tenta agora fazer o processo de imaginação, compor ali o cenário da coisa que você leu. Vira uma confusão, não consegue imaginar direito. Aí você persevera, já consegue imaginar legal. Aí você vai agora começar a raciocinar, a pensar sobre aquilo ali. O movimento da inteligência. Fica um negócio muito doido. Você começa a pensar em Nossa Senhora, o anjo entrando, daqui a pouco você está pensando na pipoca. Ou seja, o recolhimento ainda é difícil. Mas você persevera naquilo, você vai percebendo que vai gerando um silêncio dentro da tua cabeça, recolhimento a isso, e esse silêncio favorece a meditação, de tal maneira que você consegue entrar na meditação, isso quando a meditação já está mais envolvida, você consegue entrar na meditação e ficar um tempo, 20, 30 minutos ali, pensando sobre aquele mesmo mistério sem se perder. Você consegue raciocinar sobre aquilo ali. E à medida que você foi raciocinando sobre aquilo ali, você percebe que tem luzes. Essas luzes que te iluminam e te geram um certo silêncio. Um silêncio que faz você parar de meditar, ou seja, de escorrer, para fazer atos de amor. Então você estava ali pensando, sei lá, está meditando na Anunciação. O anjo foi e disse para Nossa Senhora: Ave Maria, cheia de graça, né? Aí você começa a pensar, nossa, mas quem que é esse anjo? Quem que é Nossa Senhora? Por que ele foi lá? Não, ele foi lá porque ele foi escolhido. Nossa Senhora foi escolhida, por isso que o anjo foi até Nossa Senhora. Nossa, então, Deus escolhe as pessoas. Puxa, mas será que Deus também não me escolheu? Porque bem que eu poderia ser escolhido por alguém. Nossa, é verdade, Deus me escolheu também, eu sou batizado, eu sou católico, eu poderia ter nascido em um país islâmico, ser muçulmano. Nossa, que privilégio nascer num país onde a maioria é católica, minha família é católica e pôde me dar fé. Nossa, que privilégio muito grande. Puxa, então eu também sou escolhido. Esse é o discurso da meditação. Aí você entende, puxa, eu sou escolhido também. Aí eu paro de raciocinar, de meditar, e eu começo a me dirigir a Nosso Senhor. Nosso Senhor, obrigado. Obrigado por me escolher. Eu te amo. Eu sou grato pela essa escolha. Me dê a graça da perseverança agora. Eu ser digno disso. Ou seja, aquele discurso racional, ele cessou, eu começo a me dirigir a Deus, e nesse colóquio com Deus, o meu diálogo ele é mais amoroso, ele é mais afetuoso. Isso gera um silêncio em mim, que é o recolhimento. Isso é da meditação. Quando a alma está muito habituada a esse recolhimento, a essa meditação, o que acontece? Ela migra para a oração afetiva. Como é que vai ser esse recolhimento na oração afetiva? Na oração vocal, ela precisava de fazer um esforço muito grande para se concentrar e rezar Ave Maria. Na meditação, um esforço muito grande para concentrar, meditar e discursar. Agora, a nossa oração afetiva, ela entra na capela, ela faz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela lembra de um mistério, ela nem precisa pensar sobre aquele mistério, ela nem precisa pronunciar nenhuma palavra. Ela lembra daquele mistério, aquilo já gera um silêncio enorme na alma dela, aquele silêncio
vem acompanhado de uma grande doçura e a alma dela começa a amar profundamente Deus e começa a ter uma multidão de atos de amor e de afeto. Esse afeto e esse amor toma conta da oração dela. E ela é tomada de um silêncio amoroso, de um olhar sereno, onde o coração dela está amando e aquilo vai consumir a oração dela, de tal maneira que ela vai ficar 30, 40, 50 minutos naquilo ali, sem nem notar que o tempo passou. E a hora que ela volta, fala assim, nossa, já tem 50 minutos que eu estou aqui. Isso é com relação ao silêncio e ao recolhimento, ou seja, a oração afetiva gera na alma um recolhimento muito grande. Um silêncio muito grande, muito rápido, sem grande esforço. Ainda é ela, mas é muito rápido. É muito intenso. Aquilo atrai a alma dela. Entende? Isso é habitual. Este silêncio é fruto da meditação. Por quê? A meditação fez ela conviver tanto com a verdade, se habituar tanto com a verdade, que ela ama a verdade de tal maneira, que a alma dela, quando se aproxima da verdade, acabou. Tem uma força de atração. Porque ela ama Deus. Ela entendeu que é Cristo. E o Cristo é quem atrai a alma dela. Tem esforço dela. Mas existe uma força muito grande da verdade, do Cristo. Então a oração afetiva, ela é marcada por um recolhimento fácil, muito mais fácil que a oração vocal, muito mais fácil que a meditação. E esse recolhimento vem mediante uma verdade que ela meditou muito tempo, uma verdade que é muito preciosa para ela. E aí, então ela não precisa meditar nada, porque aquilo ali já faz brotar amor do coração dela. E aí o drama, por quê? A tendência das pessoas que ouvem isso é fazer o quê? Pular a meditação e querer ir direto para cá. Só que se ela vem para cá sem ter aprendido a ver a verdade, a conviver com a verdade, ela vai pular para cá com o corpo. E ela vai querer tirar esses atos de amor do sentimento dela. E isso é enganador. É enganador porque o dia que não tiver sentimento, ela não reza. É enganador porque o sentimento não é capaz de gerar a transformação da alma, da vontade. No fundo, o que é que está acontecendo na oração afetiva? A alma começou a amar Deus. E está amando Deus não propriamente com a caridade, tem caridade, mas a virtude própria aqui que está agindo é a esperança. É próprio da oração afetiva uma esperança muito grande. Um sinal de que a oração afetiva ela está funcionando são basicamente dois. Quando a oração afetiva ela está consolidada e está funcionando, um primeiro sinal, a pureza e a castidade é muito fácil. Porque qual o problema dos impuros? Eles amam a coisa errada, eles amam o prazer. Os puros amam quem? Deus. Então, os atos de amor da oração afetiva preenchem o coração que buscava os amores do mundo, das criaturas, dos elogios. Então, o coração da pessoa que está na oração afetiva é um coração muito livre e vai se tornando cada vez mais livre mesmo. Então, sim, são pessoas que não têm essa frescura de apego, esse negócio de milindre, são pessoas mais resolvidas, não tem esse negócio de ciúmes, de insegurança, entende? Não tem no sentido seguinte, não sofre tanta influência disso. Não é perfeito ainda, mas a pessoa ela não é movida por isso. Nem preciso dizer que os matrimônios deveriam acontecer nesta fase. Você vai lá e casa com uma pessoa que não está na oração afetiva. Você está ferrado, por quê? É uma pessoa muito apegada, ciumenta, que tem um coração dividido. É difícil você conviver com pessoa assim. Esse convívio mais íntimo de marido e mulher, de melhores amigos. Entende? Porque o que acontece? A potência da alma dela de amar, ela vai depositar em você. Aí ela vai querer te dominar. Ela vai te escravizar. Agora, se ela está em Deus, acabou. Você é livre.
Nós somos amigos. Você está dentro do meu coração, mas a porta está aberta. O dia que você quiser ir embora, você pode ir. Eu vou chorar, me vai custar. Eu te amo, mas não vou te escravizar. Entende? Nós somos casados, você é meu esposo. Isso, nada nem ninguém vai separar. Mas o dia que você quiser ir embora, a porta vai estar sempre aberta. Eu vou chorar, eu vou sofrer muito. Mas você é livre. Eu não vou te coagir, não vou te obrigar. O que eu puder fazer para que isso não aconteça, eu vou fazer, porque eu te amo. Mas não vou te matar, entende? Não vou trancar a porta e amarrar você. Não existe isso. O amor é livre. Uma das notas do amor é a liberdade, entende? Mas esta liberdade está no espírito. Então a oração afetiva é dando isso, essa pureza. Uma outra característica da oração afetiva, ela vai gerando na alma uma serenidade maior, um silêncio interior. São almas menos agitadas, menos aflitas. É claro que isso vai melhorar depois, mas ela já começa a ganhar uma certa serenidade, um silêncio interior mesmo. Então, assim, pureza, ok? Outra característica da oração afetiva, um desejo de Deus muito doido. Ou seja, ela quer Deus, ela ama Deus, ela tem muita esperança, ela quer voltar para a oração. Ela é apaixonada pela oração, ela não consegue ficar sem rezar. Se ela passa um dia que ela não rezou, ela fica mal, fica triste, é um negócio muito doido e ela quer rezar e é uma confusão, enfim. Por conta da esperança mesmo, ela quer voltar lá, ela quer experimentar aquilo de novo. Entende? É uma pessoa que já tem uma rotina muito bem estabelecida, os horários muito bem ordenados, organizados, enfim. Ela programa as coisas baseadas na oração, entende? Eu preciso fazer tal coisa. Tá, tudo bem, escolhe que eu vou rezar. Entende? Eu preciso ir para tal lugar. Tá, beleza, mas eu vou conseguir rezar? Entende? Ou seja, a oração ela se torna a principal preocupação. Ela começou a, na prática, colocar Deus em primeiro lugar. Deus já estava em primeiro lugar, porque ela não fazia mais pecado grave. Mas na prática, no dia a dia, ela começa a sempre puxar Deus em primeiro lugar. Sempre Deus lá. Certo? Então, são características aí da oração afetiva. Ela é extremamente deleitável, extremamente prazerosa, entende? E, enfim, essas são algumas notas e características. Agora, o detalhe é o seguinte. O Padre Royo Marim, ele nos dá três orientações para que nós não pulemos etapa, ok? Então, quais são essas orientações práticas? Para aqueles que já se consolidaram na meditação e estão próximos dessa transição, consigam transitar para a oração afetiva, ok? Eu tô colocando sempre esse peso de que é uma coisa mais elevada, mas isso aqui é muito baixo, viu? É o 3º grau, isso aqui é... Qualquer comedor de arroz e feijão já deveria estar nisso, entende? Mas eu estou ponderando bem isso porque existe realmente uma graduação e um processo, ok? Qual que é a primeira orientação que o Padre Royo Marim nos dá? Então vamos lá. Primeiro, não suspender o discurso antes de que tenha brotado o afeto. Seria perder tempo em uma fútil ociosidade e fomentaria uma ilusão perigosa. Então o que acontece? Eu disse que na oração afetiva o recolhimento ele é mais fácil e rápido, sem a necessidade do discurso. Ok? Isso significa o seguinte, que quando uma pessoa entrou na oração afetiva, ela pode deixar de lado o discurso. Mas cuidado, se você não chegou ainda na oração afetiva e você vai e já suspende o discurso, você vai entrar na oração e ficar ocioso, vai ficar distraído, achando que está rezando.
Então essa é a primeira orientação. Ele está dizendo basicamente o seguinte: faça meditação e vai meditando. Quando você sentir na meditação que a tua alma está sendo atraída para um silêncio do discurso, para que o amor fale, ou seja, o que é o amor falar? Vocês lembram quando vocês namoravam? Lembra ainda? Uhum. Que bom. No namoro, tem basicamente duas fases. Uma primeira fase onde fala muito, conversa demais, sim ou não? Horas falando, uma coisa louca, e liga, e telefone, não sei o quê, ai, desliga você, você desliga, não sei o quê, enfim. Todo mundo já passou por isso. Graças a Deus, passamos. Fala muito. E por que fala muito? Porque você está se dando a conhecer. E a pessoa se dando a conhecer você. Por que que precisa falar? Porque se eu não me der a conhecer, a pessoa vai me amar como? Não tem como. Concorda, compadre? Então é necessário falar muito. Tem que falar. Esta fase de falar é a meditação. Quando você está meditando, você está discursando muito. Por que você tem que discursar muito? Porque você tem que conhecer Deus. Ok? Chega uma fase do namoro que o discurso vai diminuindo. E começa a surgir um certo silêncio amoroso. Você vai, fala, aí chega uma hora e fala assim, não vai falar mais nada. Só a presença da pessoa já é suficiente para despertar o amor. Só de você ver a pessoa. Você ficou um tempo sem ver ela. Você vai, você encontra ela, você só abraça ela. Você nem fala mais nada. Entende? Então veja, tem a fase, você fala muito para poder se dar a conhecer e se conhecer para surgir o amor. Tem uma fase que você está falando e de repente fala assim, não, silencia. Não fala mais nada. E tem a fase que você encontra a pessoa e nem fala nada, só a presença dela já falou tudo. Ou seja, o amor já brotou. Consegue perceber isso? Ótimo. Então vai ter uma fase na qual nós vamos meditar para conhecer Deus. Outra fase vai meditar e vai silenciar. Deus vai falar assim, chega, silêncio, só me ama agora. E aí vai vir aquele colóquio amoroso, porque quando cessa o discurso do namoro, fica o quê? Aquelas palavras soltas, como que poucas, a conta-gota, tipo, não, mas eu te amo. Nossa, como é bom estar com você. Estava com saudade. Nossa, você é linda. Você é lindo. Entende? O que é isso? Cessou o discurso e começou a surgir o afeto. O afeto, ele é manifestado por palavras. Você está tentando traduzir com palavras aquilo que seu coração está sentindo. Na oração é a mesma coisa. Você meditou, chega uma hora e Deus fala assim, tá bom, chega, já estou aqui. Aí você vai silenciar e vai falar coisas amorosas para ele. Você vai tentar traduzir em palavras aquilo que o coração está sentindo. Mas tem uma outra fase na qual você vai encontrar Deus, você nem vai falar nada. Só a presença dele já vai surgir os afetos do coração. Você já vai direto dizer a ele as palavras carinhosas de afeto e de amor. Deu para entender isso? A primeira fase, fala, meditação. Segundo momento, a transição da meditação para a afetiva. Fala, Jesus fala, silêncio agora, me ama agora. Tá meio que gerando um trânsito aqui, uma transição. Ok? Às vezes você está ali conversando e naquele diálogo o coração inflama de amor. E você para de falar. Você só olha para a pessoa, que você está amando ela ali. E aí muda o teor do discurso com a pessoa. Imagina com o namorado. Muda o teor do discurso, no qual você estava ali falando de você, daqui a pouco muda o tom. E você começa a expressar o quê? Coisas afetuosas, amorosas. Com uma intensidade que não era a intensidade de você estar ali falando
Então o que aconteceu aqui? Você suspendeu o discurso para dar voz ao coração. Ok? Então o discurso estava na inteligência. Não, porque eu tenho um sonho de não sei o que, papapá, um dia, quem sabe, família e filhos, pra gente poder, não sei o que, conquistar as coisas e tal, e não sei o que. À medida que você vai lhe falando, daqui a pouco o coração começa a inflamar de amor pela pessoa, fala assim, não, silêncio. Aí você cessa o discurso e o coração começa a falar, nossa, eu te amo. Sim, é isso que eu quero. Ficar do seu lado para sempre. O que começou a acontecer aqui? O coração começou a falar. Isso chama afeto, isso chama amor. Ok? O afeto está na palavra? Não, o afeto está no coração que inflamou. O problema é que, como que nós vamos demonstrar esse amor para a pessoa? Eu tenho que falar, tenho que dizer. Vocês percebem isso? É tranquilo isso. Ok? Então houve uma interrupção do discurso, do intelecto, para dar voz para o coração. Ok? O que o padre Roemain está falando? Na oração, não se precipite. Ou seja, tem pessoa que começa o discurso da inteligência e já querendo logo fazer os afetos do coração, para o discurso antes da hora. E por que para o discurso antes da hora? Porque está ali afoito, para já dizer coisas amorosas para Deus. Só que problema, aquele amor tem que ser para com a verdade. Você parou o discurso antes de ver a verdade. Você vai amar o quê? Entende? É como se, imagina o seguinte, vou dar um outro exemplo. Imagina que você está indo em direção à pessoa que você ama. Sei lá, você vai encontrar ela na rodoviária. E aí você está indo até a pessoa para buscar ela. Ok? Aí no meio do caminho você para e já começa a amar ela. Não, mas espera lá, você nem chegou lá. Você nem viu ela ainda. Entende? Não, mas é que eu já queria amar logo. Não, mas não é muito melhor se amar tendo abraçado ela? Do que tendo amado ela no meio do caminho parado, se recordando simplesmente dela? É melhor a presença. Então, o discurso nos leva até a presença de Deus. Sai do corpo para a alma. Sai do corpo para a alma. É difícil explicar essas coisas se você não tem experiência de atos de fé, é isso que é o negócio. Se desde a primeira aula você não está com rotina de oração, você não está rezando todos os dias, você já não está com a meditação bem encaminhada, é difícil entender isso. São coisas muito sutis, entende? Estou falando de você, estou falando no geral. Entende? Essa é a dificuldade de explicar os graus de oração. Porque são coisas... Você consegue explicar historicamente, mas para você entender isso, você tem que ter experimentado. Sem ter vivido essa coisa é difícil. Eu vou me esforçar mais. Eu acho que esse exemplo é bom, que eu estava dando. Imagina que você está indo buscar alguém. E aí você é tomado de uma ansiedade. E você para o carro no meio do caminho, sem ter chego na rodoviária, e parado o carro no meio da avenida, você começa ali a querer amar ela. Mas você se precipitou. Entende? Não, mas é porque eu já amo ela. Tá, mas se você for na rodoviária e encontrar ela, o amor vai ser muito mais intenso e genuíno. O que é que você está amando ali no meio do caminho? Não está amando nada, você nem encontrou ela. Então, a meditação, o discurso da meditação vai nos fazer encontrar Deus. Quando é que eu paro o discurso da meditação? Quando eu encontro Ele. Eu encontro Ele como o ato de fé. Aquela luz que o Espírito Santo iluminou. A hora que eu fui iluminado e eu vi a verdade, ali eu tenho que parar o discurso. A hora que eu parei o discurso, eu vou fazer o quê, padre? Eu vou deixar o coração falar. Entende? Aí eu vou dar a voz para o coração. Para que o meu colóquio, ele seja um colóquio afetuoso. É o abraço que você dá na pessoa amada. A pessoa desceu do ônibus, você viu ela, você lá deu um abraço nela. Você vai rezar uma ladainha na cabeça dela? Não. Você vai dizer que você ama ela. Nossa, eu te amo, estava com saudade. Você é o amor da minha vida. Nossa, como é bom estar na tua presença. Nossa, demorou. Estava com saudade. São palavras curtas,
cheias de carinho, de afeto, de amor, na presença da pessoa. Ela está ali, você começa a amar ela. Entende isso? A meditação é a mesma coisa. Você medita, 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 cessa o discurso, porque você encontrou Deus. Encontrou Ele, agora ama Ele. A oração afetiva é aquela na qual você não precisa ir na rodoviária, porque você já não saiu de lá. Ou seja, você não precisa ir ao encontro de Deus. Deus já está ali. Você não precisa do discurso. Porque a hora que você se coloca na oração, Deus já se faz presente. Você não precisa caminhar até Ele. Você já vai para a capela e já está lá. Essa é a mudança da meditação para a oração afetiva. Ou seja, na meditação, para você encontrar Nosso Senhor, você precisou de um longo caminho. Caminha, 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 encontra. Caminha, caminha, encontra. Caminha, caminha, encontra. Caminha, caminha, encontra. Ótimo, agora eu já sei onde Ele mora. Não preciso mais caminhar mais. Ele mora aqui. Onde é que Ele mora? Na minha alma. É mais ou menos o seguinte. A meditação. Eu entro na minha alma e fico vasculhando a minha alma onde Ele está. E achei. Vasculho, vasculho, achei. Vasculho, achei. Nossa, agora eu já sei onde Ele mora. Então eu vou direto. É isso mesmo. Oração afetiva, eu já vou direto. Por isso que o recolhimento é rápido. Rápido o recolhimento. Mas esse recolhimento vem por meio de um mistério. Uma verdade. Uma verdade que eu já vi várias vezes na meditação. Por exemplo, tem mistérios que a pessoa vai meditar ou pensar sobre ele, uma pessoa que já está acostumada à meditação. E aquilo ali não fala nada para ela. Mas tem mistérios que ela vai meditar, ela vai pensar sobre aquilo, o coração dela é invadido. Por exemplo, se eu, particularmente, vou meditar, sei lá, sobre, a samaritana no poço. Nossa, eu posso ficar lá meditando, não vai acontecer nada. Mas se eu só lembrar do coração de Jesus, eu não preciso meditar mais nada. Só de eu trazer à memória a imagem do Sagrado Coração é uma verdade tão luminosa na minha alma que eu penso naquilo ali, minha alma é invadida. Eu já me recolho. Entende? Eu não preciso fazer todo o discurso. A minha alma já recolhe. E a hora que ela recolhe, ela é tomada de um amor muito grande. Ali o coração transborda. Ou seja, aquilo ali me faz amar Deus. Então, no fundo, o que é que nós queremos com a meditação? Depois de ter reformado a nossa vida? Encontrar aquela verdade que cativa o meu coração. Padre, eu devo meditar sobre o quê? Sobre aquela coisa que mais atrai o nosso coração. Aquilo que mais leva o meu coração a me apaixonar por Deus. Mesmo que seja repetido a minha meditação. Todo dia eu medito sobre a mesma coisa, Sagrado Coração de Jesus. Padre, você acha que eu tenho que mudar? Cara, esse mistério está recolhendo o seu coração, está fazendo surgir amor no seu coração? Sim, fica nele. Até esgotar. Entende? Quando você conseguir ir para a capela com o Sagrado Coração de Jesus e não precisar nem meditar e aquilo ali já invadiu o seu coração e te fazer amar muito a Deus, pronto. Aquilo ali já está consolidado a oração afetiva. Aquilo é oração afetiva. É o terceiro grau. O recolhimento é mais fácil, em torno de um mistério, é extremamente saboroso, extremamente deleitável e a coisa funciona. Segundo aviso que o Rui Marinho nos dá, não forçar os afetos. Isso é importante. Não queira forçar um afeto. Ele brota do seu coração, porque ele é um movimento das virtudes teologais. Não é um esforço seu. Você não vai conseguir amar a Deus com uma violência humana. A coisa é sobrenatural, o Espírito Santo que faz brotar afeto no seu coração. Por isso que eu não posso parar o discurso antes, eu preciso encontrar Jesus. É Jesus que tira o afeto do meu coração, não sou eu. Por isso que eu não posso parar no meio do caminho, eu tenho que chegar na rodoviária e abraçar Jesus. Não cesse o discurso até encontrar ele. A hora que você encontrou ele, aí sim, cesse o discurso e deixa o coração falar. Então, Rui Marinho diz, não forçar os afetos quando não brotam espontaneamente ou se extinguiram,
Volte a exercitá-los suavemente pelo discurso. Então, o que acontece? Você foi lá e meditou, surgiu um afeto. Aí você para de meditar e começa a amar Jesus. Aí logo você se distrai. O que eu faço agora, padre? Volta a meditar. Entende? Volta a se exercitar na meditação. Então não precipite, não force o afeto, porque o afeto brota da presença do Cristo. Você precisa da verdade, você tem que amar a verdade, que é Jesus. E se o afeto se extinguir, não se desespere. Não queira forçar que ele volte. Vai na meditação de novo e vai ter novamente afeto. Terceira recomendação do Padre Rui Marim. Não ter pressa em passar de um afeto a outro. Algumas vezes, durante a meditação, surgem diversas verdades que brilham diante dos olhos. É necessário permanecer em uma verdade específica e amar ela. Depois passar a outra verdade. Do contrário, ficaríamos dispersos e não amaríamos verdade alguma. Então, o que acontece? Se você está amando ali uma verdade, você começou a meditar, sei lá, sobre a Eucaristia, e seu coração é atraído à Eucaristia, ame a Eucaristia. Não queira amar a Eucaristia, o coração de Jesus, a infância de Nosso Senhor, entende? Não, fique naquele afeto, até ele cessar. Se o Espírito Santo te levar para um outro caminho, você estava meditando sobre o Sagrado Coração de Jesus, e o Espírito Santo te fez pensar sobre o Natal, e aquilo ali brotou afeto no seu coração, fique no Natal, não tem problema. O Espírito Santo ele te conduz ali, é tranquilo. Certo? Então, essas 3 recomendações do Rei Marim com relação a essa transição da oração de meditação para a oração afetiva. Não cessar de forma precipitada o discurso, não forçar os afetos, porque eles brotam ali espontaneamente, se eles se extinguirem, volta a meditar de novo. E terceiro, não ter pressa de passar de um afeto para outro. Se nós fizermos isso, nós iremos pouco a pouco ir para a oração afetiva e se consolidar lá. Quando consolidar na oração afetiva, pronto. Aí você pode ficar sossegado que você não precisa mais meditar. O recolhimento vai acontecer muito espontaneamente. E quando eu falo de recolhimento, eu estou falando de 50, 60 minutos, às vezes até mais, depende, mas geralmente é essa média, 40, 50 minutos, no qual você está mergulhada na oração, e isso acontece todos os dias. Não é tipo assim, uma vez na vida ou na morte. É o habitual. Entende? Você não perde os sentidos, você ouve quem está à sua volta normalmente. Entende? Você percebe se tem alguém ali do seu lado ou não, se abriu a porta ou não. Mas a tua alma, a tua vontade está tão cativa que aquilo ali não te dispersa. Teu coração está atraído por Deus mesmo. E com muito amor. Muito. Um fervor mesmo. A oração afetiva é muito bonita. É o início daquilo que é como que o antegosto da contemplação. Melhor que isso, só na oração de quietude, que é 2 graus para frente. Nos graus são, né, afetiva, que é o terceiro. Aí depois vem ainda mais 1 grau que pertence à vida ascética, que é oração de simplicidade. Aí depois vai vir recolhimento infuso, que é a transição da via ascética para a via mística. Aí a oração de quietude. Quem tem oração de quietude é uma pessoa mística, que está na via mística. Quando a gente fala de mística, não tem nada a ver com revelação, visão. As pessoas chamam de mística aquilo que são dons carismáticos. São coisas bem diferentes. Uma pessoa mística é alguém que é movido pelo Espírito Santo. Só isso. Entende? Ela não é movida pela carne, mas é pelo Espírito. Com muita suavidade, com muita serenidade. O Rui Marim nos dá também 3 vantagens da oração afetiva. Quais são as vantagens espirituais da oração afetiva? Com relação à meditação e com relação à oração vocal, né? Quais são
aí as vantagens e os frutos preciosos deste grau de oração. A primeira vantagem que ele coloca é a seguinte: a oração afetiva, ela gera em nós uma união mais íntima e profunda com Deus, efeito infalível do exercício do amor, que nos aproxima cada vez mais ao objeto amado. Então, a oração afetiva, ela gera uma união maior, mais íntima. Você começa a experimentar essa intimidade de Deus. No início, a gente não tem tanta experiência assim na alma de que a gente é bem amigo de Deus. Na oração afetiva, você já começa a sentir isso. Você fala, nossa, eu sou amigo de Deus mesmo. No começo é um negócio meio tipo, devo ser, né? Falaram que eu sou. Mas na oração afetiva, não. Você já começa a sentir que, puxa, ele é meu amigo mesmo. Nossa, é meu pai mesmo. É incrível. Segunda vantagem da oração afetiva: um desenvolvimento proporcionado de todas as virtudes infusas, já que, estando em conexão com a caridade, crescem todas de uma só vez, como os dedos da mão. Então, a oração afetiva faz com que todas as virtudes comecem a crescer de forma muito mais rápida. Então, você começa a notar em você, como o padre já disse, uma pureza maior, que é nota característica da oração afetiva. Você começa a notar em você uma virtude da religião muito mais acentuada, que é aquilo que eu disse, que a pessoa ela quer rezar, a coisa dela, se ela fica um dia sem ir para a capela enfim, ela fica mal, aumenta a generosidade, ela começa a dar mais tempo, ela já não se contenta com nada menos de que 1 hora e meia de oração todos os dias. Ela não se contenta, tipo assim, eu rezei 10 minutos hoje. Não, ela quer mais, entende? Ela quer ficar mesmo com Deus. E ela fica ali 1 hora e meia na capela com tranquilidade. Entende? Já não é mais uma tortura para ela. No começo é meio torturante. Você fala assim, cara, eu vou ficar 1 hora e meia aqui dentro. Chega uma hora que, você já não sabe mais o que fazer. Não sabe mais o que dizer, o que rezar, e aí a cabeça voa, vai longe, entende? Para quem está na oração afetiva, nossa, a coisa fica muito mais tranquila. A paciência começa a ganhar contorno, uma paciência maior. A paciência vai ficar boa mais para frente, no próximo grau de oração, aí fica chique. Mas aqui já começa a melhorar muito. Um desapego maior, generosidade, como o padre disse. Começa a surgir um desejo genuíno de santidade, de perfeição. Começa a brotar um amor maior pelo próximo, no sentido de querer dar Deus para o próximo. Porque como você sente esse amor, fala, cara, todo mundo tem que experimentar esse negócio. Entende? Terceira vantagem da oração afetiva: costuma produzir consolos e suavidades sensíveis, que se a alma souber explorá-las, sem apegar-se desordenadamente a eles, o servirão de grande estímulo e alento para a prática das virtudes cristãs. Então, a oração afetiva, Deus enche a alma de muita doçura. É um enamoramento, é quase que um pedido em namoro mesmo. Nossa, Deus mima demais a alma na oração afetiva. Demais, demais, demais. E não é sem razão, porque depois, mais para frente, vai vir uma grande desolação. Vai vir um pipoco razoável. Então, assim, Deus ele já vai se enamorando, para ela dar conta. É tipo os apóstolos que Nosso Senhor leva no Tabor, se transfigura, ó que beleza, olha. Gostou, Pedrão? Nossa, gostei muito, Senhor, vou ficar aqui. Gostou mesmo? Gostei muito, Senhor. Nossa, olha aqui, fazer 3 tendas aqui, então tá bom, então fica firme, tá? Você vira 3 pais do Evangelho ao Calvário, entendeu? Então, assim, Deus enche de doçura já preparando a alma que vai vir um calváriozinho. Entende? Vai vir ali uma cruz razoável. Mas, se esta alma tem memória desse amor, ela aguenta firme. Certo? Enfim, então essas são algumas notas e características bem introdutórias, tá? Essa aula é só assim,
de introdução para você saber que essa coisa existe e te estimular a ficar na meditação. Saiba que a meditação, ela é um negócio doído. Meditar nossa, é brabo mesmo. É roer o osso, cara. Meditar, sobretudo no começo, dá desespero, taquicardia, entendeu? Um negócio maluco. Mas assim, se você perseverar, você vai chegar nessa doçura, entendeu? Nesse oásis. Então saiba que existe isso. Saiba que existe um lugar na tua alma que é repleto de doçura, de consolo, de suavidade, que enche a alma de muito amor e que, se você perseverar na meditação, você vai chegar lá. Que sirva de consolo para nós e de incentivo a continuar meditando. Eu espero em Deus que as senhoras coloquem em prática a meditação. Seria muito bom que todos nós aqui estivéssemos assim já muito habituados, assim, meditando pelo menos, sei lá, 1 hora todos os dias, assim, de forma assídua e empenhado. E padre, o negócio tá doido aqui, o coração já tá pulando para fora, tô meditando, que Deus me livre, entendeu? Cadê? Que aí nós conseguiríamos dar mais características da oração afetiva para jogar todo mundo para o 3º grau de oração. E começar a falar até do 4º grau de oração, da simplicidade. Nossa, coisa maravilhosa. Porque ali já é o limiar da coisa, ou seja, a oração de simplicidade é a 3ª morada. A oração afetiva é ali uma certa transição da 2ª para a 3ª morada. Uma oração afetiva bem consolidada já é a 3ª morada. A oração de simplicidade, que é o próximo grau, o 4º, já é uma 3ª morada bem desenvolvida mesmo. Já está pertinho da porta estreita, pertinho da 4ª morada. A 4ª morada é a via mística. A 4ª morada já é realmente as moradas mais elevadas. Já posso dizer que, é santo mesmo, entende? Canonizar alguém de 4ª morada é um pouco temerário, mas já é santo. Entende? No sentido assim de ter uma ação clara de Deus na pessoa. Visível, assim, você fala, cara, a pessoa é meio fora da casinha, não é muito normal não, entende? Melhora na 5ª. Na 5ª morada, bem consolidado, é onde começa aquilo que eu falei, desse diálogo mais tete a tete com Deus. Um negócio mais diferenciado. A 6ª morada é santão mesmo. É de milagre, entende? Ser arrebatado e, enfim, fenômeno místico mesmo, negócio muito doido. A 5ª morada já é isso também, mas a 6ª é pauleira. Aí a 7ª acabou, meu irmão. A 7ª é filho de Deus. Santa Teresa de Ávila falou, quando ela entrou na 7ª morada, ela disse, agora sim eu sou filha da igreja. Agora eu posso fazer algum bem para as almas, porque é Deus agindo em mim. Enquanto nós não chegarmos na 7ª morada, a gente não consegue fazer tão bem a igreja ainda. Porque a coisa é meio misturada, entende? Sei lá, a gente teve a experiência aí do retiro, né? Boa parte de nós que nos empenhamos e quem não estava nesse vai estar nos próximos e tal. Nós estamos trabalhando no serviço da igreja, querendo fazer o bem. Só que aquela coisa é meio misturada, entende? Tem o amor a Deus, mas também tem o amor a mim mesmo, tem o amor... uma certa vaidade, aparecer, isso é com todo mundo, entende? Ninguém está ali totalmente limpo, e é onde o diabo muitas vezes pega as pessoas que estão chegando, mostra os defeitos para desacreditar a obra, entendeu? Mas uma pessoa que trabalha em prol das coisas de Deus com uma pureza total é só alguém da 7ª morada, entende? Aí o diabo, para ferrar quem está começando, ele faz isso, aí, tá vendo? Cheio de imperfeição. Não, mas isso é a condição humana, entende? De quem ainda não chegou lá. Como que você vai exigir características de alguém de uma santidade consumada em alguém que está no caminho ainda? Não tem como, é injusto. Mas o diabo, ele é injusto. E onde ele faz para ser tropeço para os outros. Entende? Pois bem, eu fiquei assim... muito grato, muito feliz de ter
passar dessa jornada. Talvez daria até para a gente abrir uma partilha aqui, vocês até partilhar com muita sinceridade assim, coisas que mudou a partir das formações e etc. E a coisa foi feita para dar certo mesmo. Quem se empenhou mais, mudou mais. Quem se empenhou menos, mudou menos. A vida espiritual é assim. Quem é mais generoso, avança mais e mais rápido. Com muita tranquilidade. Entende? E é isso. Ok? Muito obrigado pela paciência. Desculpe aí as limitações. A gente também está nesse caminho. Não é um caminho de vocês. É o nosso caminho. Entende? Não cheguei lá ainda, não estou nem perto. Onde o Senhor está? Mas eu quero. Entende? Eu quero isso. E eu quero isso há pelo menos 13 anos. Com todo o esforço da minha alma. Desde o dia em que eu tive encontro com Deus em um retiro, o padre tem, hoje como padre, mas na época não era, né? Tem se dedicado e se empenhado nisso. Deveria ser muito mais generoso, que estaria muito mais à frente. Mas peço a Deus a graça que Ele mude meu coração. Para querer ainda mais, ser mais generoso. Se Ele fizer isso, nossa, como diz Santa Teresinha, né? Deus pode, num instante, nos fazer santos. Para Ele não tem tempo. Entende? Quando Ele quiser, Ele o fará. Mas não se trata de ficar com o braço cruzado, não é isso. Tem que trabalhar, tem que se esforçar. Entende? Enfim, me identifico muito com Santa Teresinha quando ela diz que ela olha o cume da santidade, né, que é uma escadaria enorme, e fala, cara, ferrou. Não vou conseguir subir esse negócio. Eu não consigo nem erguer o pezinho para ir no primeiro degrau, como que eu vou chegar lá em cima? E aí então ela diz, já sei, eu vou ficar aqui sentada e vou olhar para o alto e estender os braços do meu papai. E o simples fato de eu estender o braço e ele ver o esforço da minha perninha de tentar subir, ele vai se compadecer. Vai se inclinar até mim, me pegar nos braços e me elevar. Quando no final da vida dela, as irmãs perguntaram, mas Santa Teresinha, mas como que você conseguiu chegar até aqui? Não sei. Foi meu papai que me pegou e me pôs aqui. Não fiz nada. Eu só aceitei ser pequena. Eu só aceitei ser criança. E dependi em tudo do meu papai. Se nós aceitarmos a nossa condição de pequenos e de crianças e estendermos o braço do nosso papai, ele vai nos pôr lá. Mas tem que estender o braço. Tem que erguer a perninha. Você não vai conseguir. Mas ele vai se compadecer do seu esforço e vai te levar. Entende? Essa é a doutrina de Santa Teresinha. A pequena via.